Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que os seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. Ó Senhor, você cantando. Ó Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, nos encontramos no coração do nosso acampamento. É aqui na Santa Missa que tudo acontece. Entre todos os pontos do cronograma de qualquer evento que nós realizamos, não só na igreja, mas em toda a nossa vida, nada se compara ao que nós realizamos nesse momento, aqui diante do altar de Deus. Aqui acontece o mais importante. Para o altar deve tender toda a nossa vida, toda a nossa existência. E nós já estamos cruzando o Equador dessa edição do Revolução Jesus de 2022. Pode ser que você até agora tenha deixado a graça de Deus passar, pode ser que você já esteja aproveitando intensamente esse momento. O que importa é que agora, como nós comentávamos há 2 dias, agora a graça de Deus se realize. E nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha abrir os nossos sentidos interiores e exteriores para que possamos estar plenamente mergulhados aqui, nesse momento em que a sua palavra toca o mais profundo da nossa vida e nos transforma. Quem está fazendo esse acampamento, quem está acompanhando de casa, percebe que um dos temas recorrentes nas pregações, nos momentos de bate-papo que nós tivemos, é o tema da santidade. A metamorfose, tema do acampamento desse ano, perpassa todas as pregações que nós tivemos. Eu queria aproveitar esse tema para que nós pudéssemos, nesse pequeno momento de meditação na presença do Senhor, aprofundar um pouco mais tudo aquilo que tem sido falado. Quando a gente fala de metamorfose,
não deixa de ser uma mudança. Toda mudança implica sempre um antes e um depois, um estado anterior e um estado posterior à mudança. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês, servindo-me sobretudo do Evangelho, da Santa Missa, da liturgia da palavra de hoje. Ontem, no nosso bate-papo, se falava que o tema da santidade tem sido um tema muito falado nas nossas pregações na igreja, e por vezes pode até nos saturar. E na ocasião eu dizia que discordo disso. Eu acho que nós deveríamos falar mais sobre a santidade. Ainda se fala pouco sobre ela. Se fala pouco porque muitas vezes nós pregamos uma espécie de cristianismo aguado, um cristianismo do bom mocismo, uma espécie de cristianismo hippie, porque é uma mensagem que cai melhor aos ouvidos dos homens de nosso tempo. Quantas vezes nós pegamos os valores cristãos e diluímos na tentativa de que o Evangelho seja mais palatável às pessoas do nosso tempo e acabamos aguando de tal modo o Evangelho que já não se reconhece nele a mensagem original de nosso Senhor Jesus Cristo. E na mensagem original, no núcleo da mensagem original do Senhor, está justamente o tema da santidade. Quando a gente retira esse tema de cena e começa a falar de virtudes isoladas, adocicadas, aguadas, a gente vai diluindo o Evangelho e ele perde a sua força de salvação. Portanto, meus irmãos, nunca será demais pregar sobre esse tema. Como nós recordávamos também ontem, o cristianismo não prega uma espécie de bom mocismo. O cristão, ele tem a consciência de que ele não é chamado a ser apenas uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa. As pessoas bondosas são pessoas que a gente gosta de estar ao lado. Quem não gosta de estar ao lado de pessoas boas, pessoas que têm virtudes, são pessoas atraentes, né? Pessoas que nos atraem no modo de falar, na doçura, na simplicidade, na paciência, na alegria. Enfim, as pessoas boas são pessoas atraentes. E o cristão, se ele está unido a Cristo, certamente vai ser uma pessoa boa também, uma pessoa atraente. Ele atrairá outras pessoas boas para junto de si. Mas se nós ficássemos nisso, ainda não seríamos plenamente outros Cristos. Outros Cristos. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Deus não nos pede para sermos pessoas boas, pessoas do bem. Deus nos pede para sermos santos. É preciso um plus, é preciso dar um passo mais além. Um passo que para dar é necessário um auxílio sobrenatural da graça do Senhor. Não podemos permanecer no estágio de sermos pessoas boas. Jesus não era apenas uma pessoa boa. Hoje se prega muito isso, né? Pessoas, inclusive, que não são nem cristãs e admiram a figura de Jesus Cristo, dizem, Jesus, querem ser descoladas, era um cara do bem. Jesus era um cara do bem, tolerante, pregava o amor, né? Pena que os cristãos não são assim, dizem eles. Meus irmãos, Jesus foi muito mais do que uma pessoa do bem. Além dele ser Deus encarnado, Deus feito pessoa humana, né? Deus feito pessoa humana, ele viveu uma vida aqui nessa terra que o torna diferente de uma pessoa meramente do bem. Se Jesus fosse apenas uma pessoa do bem, ele não teria sido crucificado. Uma pessoa do bem agrada a todos. Jesus não agradou a todos. Por onde quer que o Senhor tenha passado, ele não deixou nenhum coração indiferente. Ou aqueles que eram pessoas que queriam conhecer a verdade, que eram da luz, o amavam, ou aqueles que eram filhos das trevas, o odiavam. É por isso que Simeão profetizara lá no templo de Jerusalém que aquele menino seria causa de reerguimento para muitos e pedra de tropeço para outros. Se Jesus fosse apenas, um cristão adocicado, como nós pregamos hoje, não teria sido crucificado com tanto ódio pelos seus perseguidores. E um cristão, se quer ser de fato um outro Cristo, se quer viver a vida do seu Senhor, precisa entender que ele também encontrará contradição, ele será ele mesmo pedra de contradição. Haverá pessoas que não gostarão de nós,
haverá pessoas que nos perseguirão, e um cristão precisa saber disso, e é essa santidade a qual Deus nos chama, uma santidade que nos identifica de tal modo com o Senhor, que as pessoas que querem se aproximar da luz, se aproximarão de nós, e as que não querem se afastarão de nós, e nos perseguirão e nos condenarão. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor. Jesus não é apenas um cara legal, Ele é nosso Deus, que deve ser adorado, seguido, amado, e a sua vida precisa ser vivida por cada um de nós. Aqui está o núcleo fundamental da santidade. Falávamos agora há pouco no mistério da deificação do homem. Aqui nós tocamos o sacrário da santidade. Ser santo não é outra coisa senão viver a própria vida de Deus, ser enxertado na vida divina, e essa é a vocação a qual Deus chama a mim e a você. Meus irmãos, talvez nós não tenhamos deixado que essa verdade penetrasse com toda a sua força, no mais profundo do nosso coração. Será que a gente entende realmente o que significa viver a vida divina? Você tem realmente a consciência de que foi para isso que foi criado? Eu existo para viver a vida de Deus, para gozar já nessa terra da própria vida que existe no seio da Trindade Santíssima. E que aqui está a plena realização de minha alma, ou seja, nada nessa terra é capaz de saciar os anseios mais profundos que residem no meu coração, se eu não procuro ao Senhor com toda a minha força. E sabe por que nós não estamos ainda pregando o suficiente sobre a santidade? Porque nem eu, nem você, estamos buscando essa santidade acima de todas as coisas. Se a gente for sincero, a gente vai dizer que é verdade. Eu ainda não busco com toda a força da minha alma ser santo. Vamos ver se isso é verdade. Diante de Deus, para quem não há engano, Deus que nos enxerga com toda a nossa transparência, com toda a nudez de nossa alma, Deus que nos vê nesse momento e penetra o mais profundo do nosso coração. Responde para Ele. Quais são as suas preocupações nesse momento? Quais são, em geral, os objetivos da tua vida? Quais são as suas metas? Agora mesmo, nesse momento, aqui nessa missa, o que te mais preocupa nesse momento? O que passa aqui em nossa cabeça? As preocupações mais imediatas. Talvez a preocupação com a saúde de alguém que a gente ama muito e está enfermo. Talvez a nossa luta para conseguir alcançar um emprego, para sustentar a nossa família, a dor em nosso coração por ver um filho que se perde, alguém que a gente ama se extraviando do caminho de Deus. Enfim, cada coração aqui tem seus anseios, suas preocupações, e você e Deus sabe quais são as suas. Mas possivelmente, cada um aqui pode me corrigir depois se estiver errado, possivelmente a preocupação mais imediata da tua vida não seja essa. Eu quero ser mais santo. Eu quero ser mais de Deus. Meus irmãos, esse é o objetivo da nossa vida, eu existo para isso. E se todos os outros pequenos objetivos, se todas as outras pequenas metas da nossa vida não tendem à meta maior que é a santidade, tudo o que eu alcanço nessa terra é lixo, é perda de tempo. Qualquer alcance que eu desejar aqui nessa terra, qualquer meta, qualquer objetivo realizado, não vai ser nada se ele não tende à grande meta da minha vida, que é ser santo. Portanto, devo me perguntar sempre, isso que eu desejo, isso que eu procuro agora, isso vai me ajudar a ser mais santo? Isso que eu estou fazendo nesse momento, que eu vou fazer daqui a pouco, pela noite, isso que eu estou fazendo agora, em cada momento da vida eu posso me perguntar, isso está me fazendo mais santo? Isso me aproxima mais de Jesus? Esse é o critério para saber aquilo que é bom e que não é bom para a gente. Se me torna mais santo, é bom. Se não me torna mais santo, não serve para mim. Uma amizade que não me torna mais santo, não serve para mim. Um trabalho que me afaste de Deus, não serve para mim. E é melhor ficar sem amigos. É melhor ficar desempregado do que trabalhar num lugar onde eu vou ofender a Deus e me separar do Senhor. É melhor ser perseguido, é melhor ser caluniado
do que perder a amizade com meu Senhor, do que deixar de ser santo. Essa consciência, meus irmãos, embora pareça que nós estejamos aqui chovendo no molhado, precisa ser a consciência mais viva da nossa vida. A nossa preocupação maior é querer ser de Deus, é querer ser santo. De verdade, eu quero Deus, eu desejo a Deus, eu quero viver, Senhor, essa vida divina, porque foi para isso que eu nasci. E todos os outros sonhos não são nada diante disso. E é por isso, talvez, que a nossa vida ainda se encontre tão vazia. Há muitas pessoas que não descobriram isso, que pode, por vezes, parecer tão óbvio para mim, para você, que já estamos há tanto tempo na igreja. A gente sabe que não é tão óbvio assim. Para muitas pessoas, muito menos. Nós hoje estamos num mundo em que as pessoas não sabem para que existem. E o ser humano, quando ele não tem uma razão de viver, um para que viver, uma meta de vida, ele vai se esvaziando pouco a pouco. E é o que a gente encontra hoje, não raras vezes, entre os próprios jovens. Os jovens que sempre foram o símbolo daquelas pessoas que têm um ideal grande, que sonham grande, que lutam, são felizes, que lutam por um futuro maior, que têm uma meta grande no seu horizonte. Hoje são pessoas infelizes. Não raramente você deve conhecer vários, em sua família, nós encontramos jovens completamente vazios, porque não sabem por que vivem por viver. Vivem por viver, deixa que os anos vão arrastando a sua vida na terra. Isso é indigno para nós, que nascemos para coisas tão grandes. É preciso despertar essa consciência, a começar em mim, a começar em você. Eu fui criado para o céu, eu fui criado para ser santo, não tirar essa meta maior do nosso horizonte. Mas de fato, meus irmãos, por vezes quando nós falamos de santidade, nós podemos tender a vê-la como algo inalcançável, como uma meta inatingível. Muitas vezes, por falha nós sacerdotes, os pregadores, muitas vezes nós falamos sobre a santidade em terceira pessoa. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, como se nós já tivéssemos alcançado essa santidade da qual a gente prega. E quando a gente faz isso, a gente desanima as outras pessoas, porque cada interlocutor que ouve essa palavra pensa consigo, mas eu não consigo viver isso, isso é algo grande demais para mim, e desanima. Por isso as pessoas precisam entender que essa santidade que a igreja prega, a igreja, todos nós, procuramos também vivê-la, caindo e levantando, mas nós estamos no mesmo barco nessa grande luta. Outras vezes, nós apresentamos os santos de tal modo em suas biografias que a história dos santos acaba desanimando a nossa luta pessoal. Isso é engraçado porque, por exemplo, na vida de Santo Inácio de Loyola acontecia o contrário. Santo Inácio, no seu processo de conversão, estava convalescente na cama e ali começou a ler por primeira vez a vida dos santos. E ali folheando aquelas páginas, e ao conhecer a vida de diversos santos da nossa igreja, ele chegou à conclusão: se eles puderam, eu também posso. Se aqueles homens puderam, eu também posso. E essa é uma das razões das canonizações. A igreja canoniza os nossos irmãos para que eles nos sirvam de inspiração. Cada santo para quem a gente olha, cada imagem de santo, cada ícone, cada vida de santo que a gente lê, deveria dizer para mim e para você: se ele pôde, você também pode. Porque ele teve a mesma natureza que você tem, ele teve os mesmos auxílios divinos que você também dispõe. Mas às vezes nós apresentamos a vida dos santos de tal modo, uma vida quase desencarnada, que desanima a nossa luta espiritual. Você lê lá a vida de São não sei quem da Capadócia, e aí quando ele era criança, bebê, ainda mamava, e aí diz o biógrafo do santo, o agiógrafo: São Fulano de tal da Capadócia já nasceu tão santo, que às sextas-feiras ele não mamava para fazer jejum e ofertar a Deus os sacrifícios. Você lê uma história dessa, você fala: meu Deus, isso não é para mim. Eu mamava muito, eu quase não fazia sacrifício. Como criança eu não queria me sacrificar, eu queria brincar, eu queria me divertir. E a gente vai lendo a vida dos santos, aqui nós exageramos um pouquinho,
mas é verdade, muitas delas desanimam, porque a gente olha e se vê tão distante daqueles homens que são quase seres extra-humanos, né? Sobre-humanos, não vivem a nossa vida, são desencarnados. Como os evangelhos apresentam os primeiros santos da nossa igreja, os primeiros discípulos? E aqui nós entramos no evangelho da Santa Missa de hoje. Ao contrário desses hagiógrafos que representam os santos como seres tão extraordinários, a gente lê o evangelho e vê o oposto. Meus irmãos, se nós fôssemos contar a história da nossa família, né? Redigir a história da nossa família, talvez nós fôssemos fazer da melhor forma possível, contar as virtudes de nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, quantas coisas boas eles fizeram, a gente conta isso com tanta alegria, e a gente sabe que eles também tiveram defeitos. E o que a gente faz com isso? Deixa escondidinho, ninguém precisa saber, afinal, roupa suja se lava em casa, então deixa isso quietinho, não precisa expor isso ao público. Mas quando a gente vê o que os evangelistas fazem, é totalmente o contrário. Parece que os evangelistas querem mostrar com força de que os primeiros discípulos de Jesus não valiam nada, não prestavam. Você vê, por exemplo, hoje concretamente, São Marcos narra a vocação de São Mateus. Aparece essa mesma vocação narrada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, parece que aquela vocação impressionou muito a igreja primitiva. E como é que os evangelistas narram essa vocação? Quem é esse Mateus, a quem o Senhor chama? Um publicano, um cobrador de impostos, um homem que estava a serviço dos romanos e era visto de alguma forma como adversário pelos judeus. Não poucas vezes os publicanos eram nomeados junto com os pecadores, com as prostitutas. Em vários lugares do Evangelho a gente lê isso, os publicanos, os pecadores, os publicanos e as prostitutas. Tal era a moral que aqueles homens tinham diante dos judeus. E justamente é esse homem que Deus escolhe para ser coluna da sua igreja. Jesus poderia ter escolhido os melhores, aqueles moralmente mais justos, mais retos, os mais inteligentes, os mais sábios. E Jesus parece que manifesta aqui um péssimo gosto, porque ele escolhe a fraqueza humana para manifestar o seu poder. E os evangelistas fazem questão de mostrar isso por alguma razão. Que razão seria essa? Não se trata apenas de um dado, de algo que aconteceu lá no passado. O evangelho não foi escrito como um relato de um livro de história. O evangelho foi escrito para a nossa salvação. Como é que o ministro sagrado, ao terminar de ler o evangelho na Santa Missa, termina a leitura? Palavra da salvação. É uma palavra que salva. Isso foi escrito, meus irmãos. A vocação desse homem, considerado vil, considerado pecador, foi escrita para que eu e você fôssemos salvos. Deus conduziu os evangelistas, o Espírito Santo os inspirou para que eles plasmassem essa vocação por escrito, para que todos os cristãos de todos os tempos fossem alcançados por essa palavra de salvação, para que a gente entendesse que essa santidade, essa meta alta a qual Deus nos chama, é para mim e para você, que temos a consciência do barro do qual nós somos feitos, de que não somos perfeitos, de que temos muitas misérias. E se você não descobriu isso, descubra agora. Olha para a tua história e deixa de se considerar mais do que você é. Nós somos barro, nós somos miséria e não seríamos nada se não tivéssemos o olhar misericordioso de Deus para com cada um de nós. E quem não se vê assim é incapaz de se tornar cristão de verdade, porque Jesus veio a essa nossa terra para salvar, para redimir. E o homem que não se percebe necessitado de redenção não é capaz de acolher o Salvador. É o que acontece com os homens de nosso tempo. São tão prepotentes que acham que não precisam mais de Deus e não são capazes de acolher tamanha graça que Deus veio lhes trazer. Nós, para darmos o primeiro passo para encontrar a salvação, precisamos partir daí, do reconhecimento das nossas misérias. Imaginemos a alegria de São Mateus a recordar toda vez como se deu o seu chamado, a alegria de João e Tiago, homens orgulhosos, disputando os primeiros lugares, a alegria de São Pedro,
que durou até o último momento de sua vida, ao considerar o olhar de perdão que Jesus manifestou depois da sua traição, ao reconhecer a nossa miséria, ao reconhecer o nosso nada, nós estamos dando o primeiro passo para acolher o amor do Salvador, para começar o nosso processo de santificação. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer as nossas misérias. Você conhece a tua miséria? Sem falsa humildade. Eu sei que eu sou orgulhoso, eu sei que eu sou avarento, eu sei que eu sou impaciente, eu sei que eu busco a sensualidade acima de todas as outras coisas, o meu bem-estar, a mim mesmo. Eu sei do que eu sou capaz. Meus irmãos, é preciso esse realismo acerca do conhecimento da nossa natureza. Nós precisamos conhecer a nossa miséria, sem medo de expressá-la. Que dificuldade nós temos de trazer, por exemplo, no sacramento da confissão, a nossa fraqueza. Quantos rodeios a gente tem que dar na confissão para não falar a verdade? Olha, a verdade é, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu tenho inveja, eu sou isso. E a gente tem que dar voltas e voltas, contar histórias, mascarar os pecados dentro de outros menos graves, no fundo, para não reconhecer a nossa miséria. E a gente perde a grande oportunidade da nossa vida, que é de encontrar o amor misericordioso de nosso Senhor. É a partir do reconhecimento do nosso nada que Ele começa a nos salvar. E aqui começa a grande aventura da nossa vida, esse processo de santificação, que vai durando todos os dias da nossa existência na terra, até a glória, e de glória em glória, de queda em queda, a gente vai perseverando nesse caminho. O que acontece, meus irmãos, é que uma vez acolhido esse amor de Deus, a gente percebe que ainda continua arrastando em si as nossas fraquezas, e não poucas vezes a gente tropeça uma e outra vez. E aqui, a última questão eu gostaria que nós abordássemos, que é o tema da perseverança. Da perseverança. O santo é o pecador que não desistiu de lutar. Essa frase, que pode ser até um pouquinho clichê, traz uma verdade teológica profunda. Os santos não foram transformados do dia para a noite. O processo de santificação, ele dura o que dura a nossa vida aqui na terra. E Deus contempla nesse processo as nossas misérias, as nossas fraquezas. Elas também vão tecendo o nosso caminhar aqui nessa terra. Porque nós estamos lembrando dessa realidade para que nem eu, nem você desanime. Quando depois de alguns anos de caminhada, de fé, a gente se deparar com a maldade da qual nós somos capazes. Pode ser que depois de anos de amizade com Jesus, você cometa pecados terríveis e você se pergunte: como eu fui capaz de fazer isso? Depois de conhecer o amor de Deus, como eu fui capaz de ser tão baixo, de ser tão terrível? E a resposta é: você é capaz de tudo isso e muito mais. Se não fosse o amor de Deus, meus irmãos, nós podemos cometer os piores erros, os piores horrores que um ser humano pode cometer. E isso não deve desanimar em nada, porque isso não muda nada, o amor de Deus por mim. Eu vim para os enfermos, os doentes, não para os sãos. Foi para mim e para você que Deus se fez homem. Alegra o teu coração, encha o teu coração de esperança, porque se Deus fez isso na vida de Mateus, se Deus fez isso na vida de João, de Tiago, se Deus fez isso na vida de Pedro, o que poderá também fazer o Senhor em tua vida? Quais foram os meios que aqueles homens dispunham para alcançar a santidade? A Eucaristia, Maria, a confissão, a oração, todos os mesmos meios que eu e você temos. E Deus os transformou, porque eles não desistiram, porque eles perseveraram até o fim. Peçamos ao Senhor essa graça, de queda em queda, de reerguimento em reerguimento, começar e recomeçar, até alcançar a santidade para a qual nós fomos criados. Essa é a nossa meta, sem nunca desanimar, sem nunca deixar que a rotina esfrie o calor da nossa vida espiritual, porque o problema da rotina não é fazer as coisas de sempre, mas fazê-las como sempre, e que a cada dia seja um despertar
na nossa vida interior. Qual o segredo da perseverança? Qual o segredo para perseverarmos até o fim? O amor. Enamora-te de Deus e não o deixarás. E como enamorar-se de Deus? Como a gente pode se encantar com Jesus? Considerando a gratuidade do seu amor por mim. Como pode Deus me amar assim? Como pode? Se você se acostumou com isso, eu lamento muito, porque aí começa o frio, o gelo da tua vida interior. Não se acostume com isso, com essa realidade. Como Deus pode amar-me tanto assim? São José Maria Escrivá, termino com isso, dizia: Senhor, como podes amar-me tanto e eu não enlouquecer? Como não ficar louco diante dessa realidade do amor gigantesco de Deus por mim e por você? Peçamos a Ele, meus irmãos, a graça de nos maravilharmos, de nos encantarmos com seu amor gratuito e querer corresponder ao seu amor, dando tudo o que nós temos, perseguindo com todas as fibras da nossa alma a santidade para a qual nós fomos criados. Ser um com Ele, perseverando até o fim, sem se espantar com as nossas fraquezas. Ele tudo pode perdoar. Deus pode fazer contínuos recomeços em nossa vida se estamos dispostos a reconhecer as nossas misérias e deixar que nelas Ele manifeste a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.